Félix da Prime Connect, estou hoje juntamente aqui com o Lucas do Joca e entrevistando aqui a Andrea e o Keith. E, como vocês sabem, eu sempre começo com aquela pergunta básica: quem é a Andrea e o Keith? Olá, tudo bem? Todos bem, Lucas? Então, Andrea e o Keith é uma menina que se criou no União da Vitória, do estado do Paraná, no Brasil, né, no sul do Brasil. E cresci com vontade aí de sempre estudar, né? Sempre foi meu primeiro foco ao estudar, pensar em me formar bem, né? E seguir minha carreira de farmacêutica, né? Então, fiz a minha faculdade no Rio Grande do Sul, me formei em farmácia bioquímica, aí depois fiz uma especialização em farmácia clínica e depois outra em reposição hormonal, também, endocrinologia. E sou empresária agora, tenho 41 anos, tenho um filho de 10 anos, né? O que me levou também a ir para a área que eu fui agora da parte de modulação hormonal, né? Reposição hormonal, foi aprender um pouquinho mais sobre a minha condição de saúde e também do meu filho, né? Eu tinha, então, uma tireoidite de Hashimoto, né? E meu filho tem um grau de autismo, como a gente conversou. Sim. Então, eu levei sempre para essa área da saúde, né? E quis estudar um pouquinho mais sobre isso. E estamos aí agora com a nossa empresa, que a gente vai começar falando um pouquinho. Legal. Andrea, a Nanolive já é um sucesso no Brasil, a gente sabe. Agora você está aqui em Portugal, galgando aí novos caminhos. E por que Portugal? Então, primeiramente porque é onde a gente tem mais pacientes fora do Brasil, né? Então, no Brasil a gente já atende aí o Brasil todo, né? Temos 2 laboratórios. E aqui em Portugal, muitos pacientes, também muitos doutores, né? Parceiros nossos. E eles têm a necessidade de estar tendo os produtos, né? Aqui a logística de entrega, às vezes, complica um pouco, né? Do Brasil para cá. Então, a gente está tentando agora produzir aqui para melhor atender os nossos pacientes também, que tanto precisam, né? Dos hormônios. Que legal. E claro, André, quando a gente fala dos hormônios, vamos entrar um pouquinho nesse assunto dos hormônios. Quando falo em hormônios, até, eu falo por mim, muitos pensam na questão feminina, falado dos hormônios, mas fala um pouquinho aqui dos homens. Eu, no meu caso, com 50 anos, e pelo que eu ouço falar, a questão, após os 40 anos, começaram a ficar atento com essa questão de reposição hormonal. Isso é correto? Falar após os 40, um pouquinho antes, um pouquinho depois, ou isso depende de cada pessoa? Como é que é isso? Então, depende de cada pessoa, mas o homem, assim como a mulher entra na menopausa, que são o nosso maior público, né? A mulher na menopausa, a gente sabe que parou a produção hormonal e tem que repor, né? De uma maneira bioidêntica, né? Que é a mesma fórmula que o nosso corpo, a mesma estrutura molecular que o nosso corpo produzia, né? E deixa de produzir. E o homem também entra na andropausa. Então, inevitavelmente, vai ter que fazer reposição hormonal. Quase que não tem escapatória. Mas hoje, o que a gente está vendo, eu acompanho muito paciente e também os doutores, né? A gente sempre está trocando casos clínicos. Os homens já novos têm deficiência hormonal. Então, seus 29 anos, 30, né? Que devia estar, assim, em um auge aí hormonal, já estão também com deficiência. E aí, a melhor forma rápida, assim, é repor, né? Fazer do transdérmico, né? Não é invasiva, é muito fácil de repor. E a gente não sabe o que se dá. Tem muitos fatores que têm causado essa queda hormonal em homens jovens também, né? Então, é a inflamação, a gente está comendo muito errado, é o estresse. Eu acho que o estresse ainda é a principal causa, porque quando a gente se estressa, a gente aumenta muito cortisol. E aí, quando a gente aumenta o cortisol, o corpo entende assim, o que é o hormônio, a testosterona, né? O nosso corpo está sempre preparado para se reproduzir. Então, assim, vamos procriar, né? A natureza é para isso. Aí, se você está numa situação de estresse, o teu corpo vai entender, não, você tem que agora lutar. Não é para você procriar agora. Então, aumenta seu cortisol e você deixa de produzir testosterona, por exemplo. Então, a gente sabe a vida estressante que é, né? Hoje, então, tá todo mundo correndo. E aí a gente tem picos de cortisol sempre, de estresse, e aí isso gera estresse oxidativo, que é uma maneira do nosso corpo alterando as células nossas também e atacando o nosso próprio organismo. Então, o estresse oxidativo hoje está envolvido em todas as doenças, né? E aí você vai degenerando a célula. E aí a gente tem muito desequilíbrio, a gente tem muito agente oxidante e pouco agente antioxidante, né? Ou anti-inflamatório.
Então, a gente sabe que a testosterona é o nosso anti-inflamatório mais potente, né? Ele é o que o nosso corpo produz, é um anti-inflamatório esteroidal. E você disse que é o carro-chefe hoje da farmácia, é o testosterona. É a testosterona. E mestre pra gente como é que utiliza isso, que eu acho que muita gente tem dúvida de como utilizar, porque não sabe como é que é esse creme que passa. Sim, vamos aproveitar, porque tem a testosterona, vamos só ver. Vamos sair daqui tudo... Não é harmonizado. Meu like está de cara nova. Eu vou aproveitar e passar, posso passar no Laser? Pode. Você é cobaia boa aqui. Então, é um creme de ultra absorção, né, biolipídica, onde a gente incorpora o hormônio aqui dentro, a gente tira um pump, né, que você aperta uma vez. Tem um jeitinho de passar, porque se você pegar e ficar esfregando assim, ele fica muito branco, branco, branco e não absorve bem na pele. E aí quebra também as partículas. Então, tem uma maneira que você vai passar numa região sem pelos, né, para melhor absorção, e você espalha, tá? Não esfrega. Não esfrega. Então tem uma técnica também para poder passar, né? Isso. E aí você vai ver que a permeabilidade dele é muito melhor, né? Então pode se usar assim, antebraço, na coxa, no pescoço, indo para os ombros. Ou seja, não é para friccionar como fala. Exatamente. Isso. E aí esse uso é diário? Diário. A gente trabalha, então, a Nanolize é uma farmácia especializada em hormônios bioidênticos, né? O que é bioidêntico? É que tem a mesma estrutura molecular, né? Que o teu corpo produzir e vai deixando ele produzir. Ele já, se você quiser só terminar ali, ele já vai absorver muito bem. E a gente trabalha com nanoestruturação. Então, a gente tem equipamentos, né? E mais uma outra etapa, onde a gente transforma o hormônio em nanoestruturados, incorpora na nossa base de ultraabsorção. E a gente tem um laudo também de tamanho de partículas. Então, a gente tem partículas aí de 15 a 45 nanômetros. Isso garante uma ultraabsorção e consegue atingir a corrente sanguínea em níveis ótimos. Para ter uma ideia, para absorver ali pela pele, a gente teria que ser até 100 nanômetros, né? E as nossas partículas são de 15 a 45. Então, são nanoestruturadas, quer dizer, muito pequenas mesmo, menor do que 60 vezes aí o fio de cabelo em diâmetro, né? Então, ultraabsorção atinge a corrente sanguínea e vai fazer todo o efeito sistêmico, né? E você falou, eu acho que tem muita gente que tem dúvida porque associa a testosterona sempre a homem. E a mulher acaba não usando, né? E você me disse hoje que é importante, tem a dose exata para a mulher, mas a mulher tem que usar também testosterona. Tem que usar, não existe uma dose padrão, né? Não é uma receita assim de bolo. Mas sempre se começa com uma dosagem ali, né, média, vai depender quanto que o doutor vai passar. Mas a mulher também precisa, porque testosterona, ela na verdade, é o nosso combustível, né? Então, assim, a parte de disposição, de libido, né? Não só libido sexual, mas libido de vida mesmo, de vontade de fazer as coisas, né? É muito fácil de ver isso quando a gente é jovem, né? Então, come mais ainda. Quando você é jovem, você tem coragem, você vai, arrisca, você tem disposição, você não cansa, você faz mil coisas, né? E aí a gente vai envelhecendo, nossa ciclo hormonal vai baixando, e aí você vai repondo. E na mulher, a testosterona, ela faz lipólise, que é quebra de gordura, né? Então, toda mulher quer para emagrecer, né? Para emagrecer, ela também ajuda na construção de massa magra, né? Então, vai para academia, quando você vai para academia, você sente que uma resposta do teu corpo é muito mais rápida, né? E uma das funções principais da testosterona, que aí, lógico, é para homem e mulher, é fazer a retenção do cálcio. Então, quando a gente retém o cálcio nos ossos ali, dentes, que são as nossas reservas, a gente evita muitos problemas como osteoporose, né? Osteopenia, muito caracterizado até mais para a mulher que entrou na menopausa, porque o nível dela de hormonal baixa todo e o homem ainda mantém uma testosterona mais alta. Então, é por isso que a osteoporose se dá também mais em mulheres, né? Pela falta hormonal. Essa questão, Andréia, da diferença da tecnologia nano com o tradicional é muito comentado, né? Porque as pessoas falam, eu já uso hormônio e às vezes abre até mão daquilo que é novo e desconhecem. Fala um pouquinho pra gente da diferença do que é tradicional, o termo científico você sabe melhor do que eu, com esse método do nano. Como é que é isso? Então, a gente já comparou pacientes assim que usaram outra base, que não a nossa, ali onde se incorpora o hormônio, e também não era nanoestruturado, que geralmente o que eles compram é um hormônio micronizado. É assim que vem dos fornecedores, né? Então, o pessoal sempre pergunta, mas de onde vem a testosterona, né? Então, tem fornecedores que compram isso, a matéria-prima geralmente vem da Índia ou da China,
e a gente recebe o pó, ele é em forma de pó, e ele vem micronizado. Então, a gente tem uma etapa que a gente transforma ele em nanoestruturados, e depois a gente incorpora na base, onde passa por um outro equipamento que também ainda nanoestrutura também as partículas. E aí, lógico, quanto menor a partícula, mais ela vai penetrar, né, na pele e fazer efeito. É como comparar um sal grosso e um sal fino, vamos supor, né? O sal grosso seria o micronizado. E a testosterona, o que seria a cereja do bolo em relação a Nanolive, diferente de outras farmácias que fazem manipulação? Especificamente a nossa base de ultraabsorção e também o processo de nanoestruturação. Porque hoje qualquer farmácia de manipulação pode cantar o insumo, né, e fazer o seu creme também em outras bases, né? Não vou citar nome assim, mas tem uma outra base de concorrência aí no mercado, que é o que a maioria das farmácias utilizam, mas ela é muito diferente da nossa. Você vai ver que a nossa já absorveu, ficou sequinha, né? Ficou seco. O outro creme aí, mais conhecido, você passa, ele fica oleoso. Então, você vê até aquela camadinha assim, mais oleosa assim na pele, né? Então, essa é a grande diferença, e a gente pensa na prática clínica. Então, e nos exames também, né? Porque o pessoal vai dosar, a gente consegue... Se você está usando um hormônio que ele vai penetrar mais, você vai precisar menos dele também, né? E aí, você consegue atingir os níveis, que aí vai variar de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, gosto, por exemplo, mulher, o valor de referência é até 75 de testosterona, mas eu acho legal ter 100 até 200, né? Que a minha é 200. E sempre com equilíbrio, né? Fazendo... É importante também, é bom, né? Você que é médica falar também que a pessoa tem que procurar um profissional. Não é chegar na farmácia, pedir uma testosterona e sair passando. Tem a dosagem certa, tem a avaliação clínica, né? Exatamente. A gente até como farmácia, né? A gente pega as receitas, até eu não consulto, assim, o pessoal sempre pergunta, se consulta, né? Mas a gente pega as receitas dos doutores. Então, assim, mas eu estou em contato com eles pela facilidade que é na farmácia, e aí a gente vai discutindo casos clínicos, né? Mas a gente pega a receita, manipula, né? E envia o paciente, mas aí é o doutor que vai ver através de exames, da clínica, do paciente, tudo que ele precisa, né? E na dose também certinha para se ter equilíbrio, né? A gente não quer ver aberrações, assim, quando a gente usa altas dosagens, né? André, eu vi que nas redes sociais, você tá aí, pessoal, tá em Portugal, eu vi que foi uma enxurrada de algumas pessoas atrás de você. Como a gente tá aqui com ela aqui, tá difícil, né? Mas as pessoas estão aí buscando você. Qual é a sensação do alcance? Porque, obviamente, eu tenho ali um acesso, eu verifico nas redes sociais e seus seguidores e tudo, então quando coloca qualquer coisa ali na rede social da André, o negócio dá um boom. Como é que é essa sensação? Você tinha ideia dessa amplitude aqui em Portugal, principalmente? O pessoal te procurar, te chamar? Eu não tinha mesmo, Denver. Assim, me surpreendi, porque eu cheguei aqui, publiquei que estava, né? E aí muita gente entrou em contato. Gente que eu não sabia que morava aqui, que já eram nossos pacientes também. Não acredito que você está aqui. Aí, gente, de todas as regiões de Portugal. Aí eu tô devendo visita para muita gente já, porque... a comunidade brasileira aqui é muito forte, né? Pois é, eu não sabia que era tanto. E eles... quando eu postei, eles falaram assim, não me diga que você vai produzir aqui, não acredito que vai ter uma nano aqui. Então a gente tá em busca disso também, né, para facilitar para eles, mas estou me sentindo assim, muito querida aqui em Portugal, estou me sentindo muito em casa, né, a língua também ajuda, mas o pessoal recebe a gente muito bem, né. Então... Só um complemento, hoje a questão de concorrência, tem muitos na linha nano? Não tem. Em Portugal? Em Portugal não tem, né? Não tem. Aqui é muito difícil até achar farmácia de manipulação, né? Exclusiva manipulação não tem. E há pouco ainda o mercado no Brasil, a gente está muito mais avançado nessa parte aí, né? Do que aqui, mas é muito assim, visto que um paciente no boca a boca, ele tem tanto benefício com a reposição hormonal, aí ele conversa, não, minha mãe também precisa, minha irmã, minha amiga, todo mundo precisa. Aí um paciente te traz outros 3, né, 4. Então é uma coisa que se espalha no boca a boca mesmo sem a gente nem fazer praticamente propaganda, assim, né? Eu falei pra você que eu fiz já a bariátrica e eu tenho uma certa dificuldade de encontrar vitaminas e que a reposição é muito difícil em Portugal. E aí você me falou que tem isso de uma forma mais acessível. E fala um pouco sobre porque muita gente não sabe, mas a vitamina B12, que é o que eu mais sinto falta aqui, ela é muito importante. Sim. E as pessoas não têm noção dessa importância dessa vitamina, porque também não se encontra muito nas farmácias para comprar. Aqui mais difícil ainda, né? Mas a gente tem muitos pacientes bariátricos também, que têm uma dificuldade de absorção, né? Pelo estômago. Então, a gente faz ela gota sublingual e ela também é nanoestruturada, né? A gente até faz transdérmica ela também. E ela também absorve bem. Mas a gota sublingual é muito rápido, assim. E a gente usa a forma ativa da B12, que é metilfolato. Às vezes você vai encontrar
em outras farmácias ou comprado pronto mesmo é a cianocobalamina, não é a metilcobalamina. Então tem uma dificuldade também ali de absorção, a gente já usa a forma ativa, né? E absorve, vai a níveis de 1.000, 1.200, a minha estava agora puro de 1.800, dei uma diminuída, né? Mas a falta da vitamina B12 a gente sabe que dá cansaço, né? Às vezes o quadro de anemia por falta de B12. Então os bariátricos são pacientes que tem que estar sempre usando, né? Não só a B9, B12, e também a vitamina A, D e K2. A vitamina D é fundamental, ela sempre vai nos protocolos, né? Geralmente o protocolo hormonal é isso, testosterona, progesterona, estradiol, né? E as vitaminas ali, A, D e K2, que precisa para imunidade, para sistema imunológico, né? Como antialérgico. A vitamina D também faz retenção do cálcio, né? Ela direciona, ela faz com que faça o transporte do cálcio. Então, por exemplo, se tem um cisto, né? Ou uma calcificação, você consegue retirar esse cálcio através da vitamina D, que é o colecalciferol, e faz o transporte para onde ele tem que ficar. Então, uma coisa que eu achei interessante, agora que a gente teve bebê, e que não tinha muita atenção a isso, que eu tenho um filho de 7 anos também, mas que me chamava a atenção é que as crianças também precisam de reposição de vitamina, e a gente não é muito ligado nisso, né? Não, mas deveria já... não sei aqui, mas lá no Brasil, toda criança já recém-nascida, os médicos passam um medicamento. Tem na farmácia de gotinhas, o Aditil, muito conhecido, que é quase que padrão, todo o médico passa, o pediatra. O Aditil, ele tem vitamina A e D. Então, a vitamina A é fundamental também para a parte da visão, também melhora a absorção da vitamina D. E aí depois eles não dão mais, aí a criança faz 1 ano e não faz mais essa reposição. Só que isso deveria estar se fazendo constantemente, né? Não precisa ser todos os dias, que a vitamina D ela é cumulativa, você pode fazer de repente uma vez na semana, mas deveria estar sempre fazendo, principalmente quando a gente vai receber vacina, tá? Então, sim, não estou falando mal de vacina, mas quem vai ser vacinado tem que estar com a vitamina D alta, porque senão você não cria os teus soldados ali para fazer a produção de anticorpos, que é a ideia da vacina é isso, né? Você está recebendo alguma coisa para você fazer um anticorpo contra aquilo. Então, você tem que ter vitamina D. E aí... Tô sabendo que a Nanolife tá de roupagem, nome de roupa nova, né? Como é que foi essa história com a Andréia? Essa história é bacana, eu fico até feliz de falar, porque receber um desafio e você pode falar melhor, né? Eu falar dela vai ser complicado. Deixa a André falar com propriedade da ideia da nova logo e tudo, né? Que inclusive ainda nem foi anunciado oficialmente. Né? Não foi, né? Viemos lançar aqui em Portugal, né? A filha do Denver, então, a Vitória, ela tá, né, nos ajudando aí nessa roupagem nova. Sim. Muito clean, eu gosto tudo muito clean, assim, nessa área da saúde, eu acho que é bacana. E ela entendeu muito bem a nossa proposta. Sim. E a gente tá adorando, né? A gente sempre manda... dependendo do tamanho do kit, vai sempre já a frasqueirinha ali, né? Eles não são produtos que precisem ficar armazenados em geladeira, mas vai uma frasqueirinha ali para também transportar, andar de um lado para o outro, né? Ela é térmica, mas não é necessário. Ele falou da questão, né? Falar um pouquinho dessa roupagem nova. É muito bacana, porque quando a gente quer passar uma imagem, né? Uma informação, eu vejo que a roupagem, ela precisa comunicar. E essa questão dos hormônios, elas não podem ser uma imagem muito pesada. Então a Vitória pensou muito nisso. Mas vou aproveitar o gancho aqui, não vou voltar para você não, vou falar da testosterona, que quando falamos dessa palavrinha, principalmente nós homens, está ligada à questão sexual. Testosterona, área sexual. E lendo agora, até porque estou a me aprofundar mais no assunto, eu vejo que não tem nada a ver só com a área sexual, envolve outras coisas. E eu já notei que algumas pessoas falam, eu tenho a testo 1000. A minha, por exemplo, estava 386. Acredito que agora com a Nano vai melhorar. Que para Portugal tem um protocolo que um valor é bom. Isso aí está normal. Para outros, não, é maior. Como é que essa questão de alguém que está com 1000 de testosterona, às vezes tem, vamos falar da área da libido sexual, tem menos de libido sexual do que alguém que está com 400? Esse é interessante para as pessoas entenderem, porque às vezes elas acham que é uma corrida de testo para eu poder atingir um patamar que eu vou conseguir isso. E não tem nada a ver, né? Não. Me corrija se eu estiver errado. Não. E assim, os valores de referência por exemplo, testosterona para homem. O laboratório vai dizer que é de 300 a 900. Bom, primeiro você pensa assim, testosterona é uma coisa boa, que eu quero ela bem. Então você quer ela mais perto de 300 ou de 900, né? Então tudo que for bom, a gente quer ele mais próximo do valor máximo de referência. Isso serve para a mulher na progesterona e no estradiol.
E tem médico que vai dizer, tá bom porque tá dentro do margem de referência, mas ele está abaixo ainda. E mais do que isso, é a clínica. E ainda eu acho que 900 é pouco, sabe? Então o homem se sente bem com 1.000, 1.500, e isso é muito fácil de se atingir. Lógico, a gente teve paciente que chegou a 8.000 usando a nossa. Eu acho, assim, bem desnecessário, mas foi um teste, assim, né? E aí você tem que sempre equilibrar, porque existe a questão da conversão, da testosterona em DHT, que é o que a gente não quer. Então você tem que fazer um equilíbrio ali, às vezes colocar também a progesterona no homem, né? Mas a libido, teoricamente, vai aumentando conforme vai aumentando a testosterona. Mas a libido, ela também está relacionada à questão do estradiol. O estradiol, ele faz lubrificação também. Então, na mulher, principalmente na mulher, se sente mais isso. Quando ela está mais lubrificada, ela tem mais libido. Porque às vezes até a própria a testosterona, né? Mas aí muda todo, né? Porque começa a usar os hormônios, a tua disposição é outra. E aí muda a cabeça, muda a fisionomia, o semblante de quem faz a modulação. Você vê que melhora muito, assim, o olhar, aquele olhar cansado que melhora demais, assim, né? Mas a libido, sim, ainda, eu acho que é dos primeiros efeitos que a pessoa sente no corpo, assim, que realmente deu, porque tá todo mundo hoje com essa preocupação, né? Então, assim, o efeito geralmente em torno de 15 dias, né? Dependendo, a gente, lógico, tem alguns casos, pacientes com dores, que em 3, 4 dias passa e tem alívio de dor, né? Justamente por ela ser nosso anti-inflamatório. Então, pode se passar no local da dor também, né? Tanto a progesterona e a testosterona também é usado. Mas vai melhorar muito a libido, sim, nos primeiros sinais. Vamos lá. E aí, André, eu queria que você falasse um pouco pra gente também sobre essa questão de quando que a Nano vai estar em Portugal, quais são os seus planos aqui para poder ter essa farmácia de manipulações em Portugal, que todo mundo tá perguntando, tá querendo, né? A gente tá gerando especulação ainda, né? Estamos no mercado de especulação, mas amanhã eu tenho algumas reuniões aqui ainda, e aí eu vou esperar pra gente anunciar, pra ter alguma coisa mais, assim, concreta, né? Mas acredito, assim, pelo que eu tô sentindo, é bem breve. Em setembro você tá de volta. Setembro eu tô de volta a Portugal, né? Em um outro projeto, fazer uma outra palestra aqui também. E aí, quem sabe? Até quem sabe. A gente já tem boas notícias. Com a inauguração já. E a questão das palestras é interessante. Amanhã, por exemplo, nós teremos uma palestra sobre um tema bem interessante que está ligado ao funcionamento, como funciona o nosso corpo, né? Longevidade, os hormônios ali, qualidade de vida. Essas palestras, elas tendem a seguir um padrão, ou no meio da palestra as mulheres ou até os homens começam a ir por um caminho que é tanta pergunta que elas querem saber sobre os hormônios que às vezes foge um pouco aquele momento da palestra, aquele assunto específico que engloba tudo isso. Como é que você tem buscado levar essa informação? Porque é muita coisa, né? São muitas dúvidas, porque falar de hormônios não é uma coisa ainda muito comum. No Brasil está sendo um pouco mais, mas não é uma coisa que eles têm nas faculdades, né? Os médicos não têm isso na faculdade. Pouco se fala, os dentistas também, de hormônios, né? Na faculdade. Então, é uma coisa nova ainda, um assunto novo. E surgem muitas dúvidas. E quem começa a usar, os pacientes que já usam, também tem muitas dúvidas, porque aí qualquer coisinha eles pensam assim, será que é o hormônio que eu tô usando? Porque tem sim muito mito sobre a questão hormonal, né? É o que causa câncer, é o que faz cair cabelo. Então isso tudo eu gosto de falar nas palestras e meio que ela vai se conduzindo com as perguntas mesmo. Então eu gosto que perguntem, porque eu gosto muito de falar sem ter material, assim mesmo. É assim que a gente vai fazer aqui, né? Vai ser um bate-papo. Então, às vezes está indo por um caminho, aí vem uma pergunta que ramifica aqui e vai indo, né? A conversa. E eu acho que a dúvida é a dúvida de mais pessoas, né? É verdade. E aí eu gosto de ir tirando as dúvidas, porque vai me ajudando também na palestra. É uma coisa muito interessante que associada, porque todo mundo fala sobre as drogas, né? As drogas, que eu falo, as drogas químicas que a gente vê das farmácias. Hormônio é considerado também uma droga? Essa é uma ótima pergunta que o pessoal costuma fazer, né? Mas e o de farmácia lá? E se eu usar testosterona injetável, né? A gente tem o cipionato lá de testosterona, que é o Durateston, ou Decadurabolin, né? Então, aquilo não é testosterona. Aquilo é um éster. Então, por isso que não tem enantato de testosterona, cipionato de testosterona. Aquilo não é testosterona. É uma cópia, né? Onde uma parte da molécula é igual à testosterona, que vai se ligar nos nossos receptores. Então, também é isso, você tem o hormônio, só que ele não basta estar lá, ele tem que se ligar num receptor, né, para eles. E o constitutivo injetável, ele é uma parte parecida, o corpo ali, mas não deixa a tua testosterona
funcionar e o teu corpo bloqueia aquele eixo hormonal. Mesma coisa acontece com as mulheres que usam anticoncepcional, que também está na farmácia. No Brasil é de venda livre, né? E as mães às vezes chegam com, eu vou dizer, crianças de 12, 13 anos querendo dar anticoncepcional para a filha e não entende que ali vai estar causando uma menopausa química. Porque, veja, se é um anticoncepção, né? Ou seja, é um anti-hormônio. O que tem naquelas pílulas de anticoncepcionais é uma antiprogesterona, é um anti-estradiol, por isso que a mulher não engravida. Então, quando você fica privado dos hormônios, você está numa menopausa química, né? E vai ter as consequências lá na frente. Então, endometriose, mioma, né? Câncer mesmo relacionados, que você está bloqueando o teu próprio hormônio, né? Os hormônios em si, a progesterona é progestar, ela vai dar a vida. Né? Então, se você está usando uma antiprogesterona, você... Então, tem a diferença, então, da droga da farmácia para os hormônios. Total. Coisas totalmente diferentes. Principalmente nessa parte aí, linha do anticoncepcional e da testosterona injetável, né? Tem uma progesterona bioidêntica e um estradiol bioidêntico em farmácia, né? Mas ainda o que mais eles comum, né, de receitar é justamente o anti para não engravidar, né? Esse é o grande problema, mas aí vem os problemas disso tudo, né? Então, é complicado. Eu vou fazer agora um gancho aqui da inteligência artificial. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque ele é interessante, as pessoas que me acompanham sabem que é especialista na área, e quando eu conversei com a doutora Andréia Kiv, foi interessante que com o tempo a sobrecarga vem, as perguntas, as pessoas vão, quero saber sobre isso, e não tem, às vezes as pessoas limitam a questão da escalabilidade de produtos, de serviços, chega um momento que estagna. Eu fiquei muito contente quando ela me chamou para fazer esse trabalho. Eu queria saber, aproveitar essa entrevista, saber o que ela está achando dessa IA, que foi feita especialmente para ela, onde todas as perguntas que são feitas na plataforma é a doutora Andréia, é um clone dela, onde todos os áudios, todos os vídeos no YouTube, PDFs, protocolos, está tudo lá. Então eu brinco que é um clone dela e as pessoas vão entrar, os prescritores, tem as respostas da doutora Andréia. Aí, o que tá achando disso tudo? Nossa, foi sensacional, uma mão na roda, assim, porque eu falei, os prescritores, que eu fico muito em cima deles, e as perguntas se repetem, às vezes eles não gravam, então entra aí na plataforma de IA, aí eu falo que é pergunte para a Andréia 24 horas. Porque aí não importa a hora, eles podem perguntar lá, né? Então, realmente, vocês fizeram um compilado de tudo que tinha, né? De podcast, de live, de curso, tudo que tinha ali e está ali dentro e o pessoal consegue pesquisar, né? Tem alguma coisa de protocolo também, fala alguma coisa de dosagens, né? Então, facilita muito a vida, né? Porque você pode ter as respostas na hora que quiser. E só complementando um pouquinho, eu não tenho conhecimento dessa parte, mas acredita-se que dentro dessa questão dos hormônios, a inteligência artificial também está buscando avançar em termos de forma de aplicar, se for cápsula, gota, a nano, né, que é uma tecnologia específica. Acredita que a IA logo vai ter vamos dizer assim, um pezinho nessa questão, ou já está bem avançado e a gente desconhece? O que eu quero dizer? Hoje nós aplicamos dessa forma. Amanhã pode ser de outra forma. A tecnologia tem avançado para buscar isso nas questões dos hormônios ou está um pouco estagnado, parado? Como é que é isso? Tem as opções já, eu não sei o que mais, eu não consigo imaginar assim para frente, mas assim, tem algumas opções hoje e eu acho que dentre todas elas que existem os pellets, né, que ele introduz, né, o chip, que eles chamam de chip da beleza e tal. Mas essas coisas que são invasivas eu não gosto muito, então quando você passa na pele, se der qualquer intercorrência, né, você consegue tirar, você não passa mais, ele já baixa na concentração de algo que tá dentro, né? E se tiver dentro, primeiro que ele libera, às vezes ele libera muito de uma vez, a pessoa sai voando assim, né, tem muito efeito, mas depois aquilo tá uma parada, né? E aí quando a gente tá passando é muito mais tranquilo e fácil, né? Porque esse chip da beleza é algo que foi um estouro no Brasil, muita mulher começou a colocar e deu muito problema. Deu problema. Algumas pessoas ok, para outras deu certo. E depois fica lá no corpo aquilo, às vezes eles nem retiram. Então aquilo também é muito invasivo e fica inflamando o nosso organismo, né? Tudo que você coloca ali, ele vai dar um processo inflamatório, né? Antes de tudo. Então a gente está sempre combatendo a inflamação, é isso que a gente prega. Então os hormônios combatem a inflamação, o nosso corpo está sempre se inflamando e aí que vem as doenças. Em Portugal é muito usável, eu já vi muitas farmácias, muitos produtos à base de cannabis.
Como que é essa relação com os hormônios? O que você pode relacionar com isso? Então, a cannabis é uma área que a gente está entrando agora também. A gente já vai ter os produtos também dessa área ali. E elas se conversam, assim, porque a terapia com o canabidiol, ele busca um equilíbrio do organismo, uma homeostase. Né? O corpo está sempre buscando um equilíbrio. Então, a gente está inflamado, você tem que desinflamar. Né? E aí, a cannabis, ele traz isso. Ele age nos receptores hormonais. Então, a ideia é até usar uma cannabis antes para você tentar normalizar o organismo e sendo muito necessário você repor o hormônio. Né? O hormônio, a gente fala assim, é a cereja do bolo. Quase que não consegue escapar de fazer a reposição pela própria idade, mas quando é muito jovem, você tem que saber o porquê que o teu corpo está desequilibrando, né? Então, o tratamento com CBD aí é novo ainda, né? Mas a gente já está entrando nesse mercado também, porque eu acredito que você busca um equilíbrio, menos hormônio você vai precisar. Então, você consegue fazer um ajuste fino depois, com a parte hormonal, né? Mas eu fiz alguns treinamentos já sobre essa parte da cannabis, né? E fiquei encantada de ver, assim, para dor, principalmente para doença crônica, Alzheimer, Parkinson, né? Os hormônios também ajudam muito nisso, principalmente progesterona. Progesterona é uma das minhas queridinhas, assim, também. Eu falo que o testosterona é o nosso carro-chefe, mas a progesterona tem o seu valor ali, porque a mulher tá sempre em deficiência. Começa já com uns 30 anos, se usou anticoncepcional antes ainda, né? E ela faz uma neuromodulação, ela é um neuroesteroide. Às vezes é algo que é pouco falado e as pessoas não têm muito conhecimento. Eles acham que o homem também não usa, mas a progesterona recobre os nossos neurônios, ela faz aquela banha de melina, que é uma proteção neuronal, né? Então você deixa sem desencapar ali os teus neurônios, né? E aí ela ajuda ao sono reparador também, regula o sono, né? É sensacional, a progesterona na pele também, né? No colágeno. A questão estávamos conversando no jantar, que foi maravilhoso jantar ontem, né? Foi. Vai ficar aqui gravado e não jantar, mas aqui só uma palhinha do que o Joca Conexão, juntamente aqui com o Denver Félix, a minha marca que foi lançada há pouco tempo. Estamos aí nessa conexão, foi um jantar maravilhoso lá com o Marcelo Antoni e a Carolina Antoni, não poderia deixar aqui registrar. Essa questão falamos um pouquinho sobre o autismo. Muitas pessoas, algumas pessoas lhe procuram para algum tipo de tratamento à base dos hormônios para os autistas? Sim, me procura até porque eu tenho experiência com o meu próprio filho, né? E aí não usa nenhum tipo de medicação, usei a ocitocina, que também é um sprayzinho, é um hormônio, a ocitocina é um hormônio também que a gente produz, né? Que é o hormônio da socialização, do humor, do amor também. Então, a criança tem muitos benefícios com isso, e a criança pode usar. Então, a ocitocina que eu usei nele, que melhorou, as vitaminas que tem que usar, a taurina é um aminoácido também que faz relaxamento, né? Magnésio também que a gente pode usar em criança, isso tudo pode usar. A parte hormonal mesmo, eu vou dizer para vocês que eu já vi criança fazendo, poucos médicos que vão passar, mas em caso de um não verbal, por exemplo, né? Ou com dificuldades motoras, foi usado dosagem baixa, principalmente de progesterona. Para autista deu um resultado incrível, porque ele relaxa, a progesterona faz esse efeito de relaxamento, né? Então, são coisas que a gente pode usar também na criança autista, que tem bastante resultado, né? Na socialização, na sensibilidade e na restrição alimentar também, a ocitocina ajudou muito. Muito bom, excelente. Acho que é isso, né? É isso. É um prazer estar te recebendo aqui, André. A gente vai estar te aguardando em setembro, principalmente com a minha frasqueira que você vai trazer do Brasil. Com certeza. E foi isso. Obrigado por estar aqui. Obrigado também, David, tá? Vamos um tempo para frente e muito trabalho pela frente aí. Muito trabalho, muito orgulho. E sucesso, tá? Quero ir aguardando aqui. Amém. Amém, que assim seja. Obrigada, David. Obrigado. E agradeço vocês aí pela participação, juntamente aí com o Joca. E tem muita novidade. Fique ligado aí nos nossos canais aqui, que tem muita coisa vindo aí boa. Um abraço, até a próxima.